programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos tratando anemia, é o tema do programa, e eu estou recebendo a hematologista, a doutora Thaíse. Nós já conversamos sobre o que é anemia, quais são as causas, sintomas. Doutora, em relação ao tratamento, né? Como a gente já comentou no começo do programa, quem estava ligadinho aí ouviu, né? A questão da reposição por sangue, né? Que a doutora já explicou que nem sempre é feito e que tem muita gente que às vezes tem medo, tem um diagnóstico de anemia, não faz o tratamento porque tem medo que de repente tenha, né, que fazer. Quais são os tratamentos hoje, né? Acredito que a medicina, como ela evolui, os tratamentos também. Né? Quais são os tratamentos mais atuais hoje para a anemia? Então, o tratamento, ele é orientado pelas causas, né? Então, o diagnóstico, a doença de base, eu vou tratar a doença de base, né? Mas de uma forma geral, né? Entra a reposição de ferro, né? Então, o ferro pode ser na forma via oral, né? Tomado, como também feito ferro endovenoso na veia, mas isso em casos selecionados, não é para todos, né? Quando você tem uma deficiência importante. Existem outras medicações, por exemplo, a eritropoetina, que é uma medicação que é utilizada em pacientes com insuficiência renal crônica, tá? Eles acabam cursando com anemia pela insuficiência renal. Então, eles têm falta desse hormônio. Esse hormônio ele acaba estimulando a medula óssea a produzir o sangue. Então, a gente substitui, né? Como ele não consegue produzir, tu acaba fornecendo para que haja o estímulo. Esse seria um outro tratamento. Também reposição de vitamina B12, aí da forma intramuscular, né, reposição de ácido fólico. A parte daí se o paciente tem uma doença medular, né, de medula óssea, aí o tratamento específico também. Aí muitas vezes, né, por exemplo, se chega a um diagnóstico de um câncer de medula óssea, né, uma leucemia, uma mielodisplasia, é feito quimioterapia, é feito todo mas se colocar que isso não é o mais comum, né? Então, e daí em casos extremos, né, em casos mais graves, aí a necessidade da reposição com transfusão de sangue, né? Mas isso é muito independente e isso é feito para cada paciente, é individualizado. Não se tem isso como uma rotina, né? É muito selecionado, até porque tem os seus riscos também, né? A transfusão. Mas claro, a partir do momento que ela se torna mais benéfica, o benefício é maior que o risco, então vale a pena. Sim. Doutora, eu não sei se isso já faz tempo que é comum, mas a gente ouve mais constantemente das pessoas terem deficiência da B12. Eu não sei se antigamente, se isso sempre existiu ou se as pessoas estão falando mais disso agora, assim como a vitamina D. Né? Até tá virando um exame, assim, eu percebo, mais de rotina. Eu vejo pelas pessoas da família, que todo mundo faz exame e me mostra. E aí eu vejo que os médicos estão solicitando mais a B12 e mais a vitamina D. Pode estar relacionado aos sintomas de cansaço, fadiga, como a anemia? Pode, com certeza. Anemia, de uma forma geral, né, independente se ela é por deficiência de B12, deficiência de ferro, ela pode dar esses mesmos sintomas que a gente comentou. O que chama a atenção no paciente com deficiência de B12, além desses sintomas, é a sensação de formigamento que ele pode apresentar nas mãos, nos pés, né, dificuldade de concentração, alteração assim de memória. Isso está mais associado aí com deficiência de vitamina B12, mas não só, né? Sim, então é uma coisa mais geral, mais complexa. E realmente está se tendo uma preocupação maior, né, na investigação, né, da causa ali, e acaba sendo solicitado. Então, hoje em dia, a gente também tem pacientes que fazem cirurgia bariátrica, que vão necessitar da reposição da vitamina B12 a longo prazo, né? Por não ter, por ter privado, né, o local ali de absorção, né? Sim. Então, que é principalmente ali o estômago, finalzinho, né, o comecinho do intestino também. Doutora, e a importância, né, ouvindo da doutora que é especialista nessa questão do sangue, né, um recado assim para quem está nos assistindo, essa importância de procurar, quando é o ideal procurar um profissional, porque a gente sabe que tem clínicos, tem vários médicos que atendem a anemia, né, mas quando seria assim importante para um paciente ver essa real necessidade, né, de estar procurando
especialista em hematologia hoje? Na verdade, assim, anemias refratárias, então, paciente que já está a longo prazo sentindo e não há um diagnóstico firmado, porque apenas o hemograma com anemia, isso é muito geral, né? Então, tu precisa ter, o paciente começa a apresentar outros sintomas, perda de peso, palidez, né? Isso acaba descompensando doenças de base que o paciente tem, tá? Paciente que, porque não é só fazer o ferro, não é só, né? Tem que saber o porquê, né? Então, assim, é importante a gente levar isso em consideração, começa a apresentar outros sintomas, porque é muito geral, né? É que nem um paciente com febre, que tu pode ter várias causas para aquela febre, a mesma coisa um paciente com anemia, pode ter várias causas. Então, tu precisa ter a avaliação específica, né? E que às vezes um clínico geral fica meio limitado para pedir, porque o especialista tem mais propriedades. O paciente, eu já tive, mas eu fiz um tratamento, parei e agora voltou. Já tem indicação do especialista, né? Ou um paciente que tem uma dificuldade, é investigado e não, é deficiência de ferro, tá? Começa a tratar, não está tendo resposta. É interessante já passar para o especialista. A gente pode ter outras causas associadas, né? Então, precisa de um acompanhamento. O paciente tem história na família, por exemplo, de anemia. Tem algumas que são herdadas, são hereditárias, então é necessário ter pelo menos uma avaliação, mesmo que o paciente não tenha ali sintomas ainda específicos, né? Mas de uma forma geral é isso. Certo, doutor. E quais são as complicações da anemia? Complicações. Eu posso, aí na verdade, ele pode descompensar principalmente as doenças que o paciente já apresenta, né? Então entraria ali paciente com problemas cardíacos, por exemplo, arritmia. Quando você tem uma queda muito importante de hemoglobina, pode desencadear um novo episódio onde o paciente vai ter todas as complicações de uma arritmia. Paciente que tem doença pulmonar, né? Então também acaba ficando como é importante ali para carregar, né, os glóbulos vermelhos, é importante para carregar o oxigênio. Quando você acaba tendo uma anemia, um paciente que já tem dificuldade ali, já tem uma doença pulmonar, tu acaba reduzindo mais ainda os níveis de oxigênio. E aí onde pode ter, né, falta de ar, né, aquela mal-estar, tontura. Então, tem várias complicações, mas seriam mais esses sintomas mais importantes, desencadeando, complicando doenças que o paciente já apresenta. Sim. Né? Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu tenho certeza que para quem está em casa ficou um programa bem rico. Eu deixo esses minutinhos finais para a doutora divulgar onde a senhora atende. Eu atendo na Clínica Vita, no edifício Mina Center, né, no 9º andar. E eu fico muito feliz do convite, de a gente poder explicar um pouco um tema que é tão... iniciar, né, a explicação, porque na verdade é um tema muito extenso, é muito amplo, né, mas que as pessoas tenham consciência de que isso afeta, isso leva à diminuição de qualidade de vida, afeta o desempenho do paciente, assim, na vida como um todo, profissional. Então é importante ter uma avaliação especializada, né, quando isso já vou deixar amarrado o próximo programa, porque foi bem difícil trazer ela. Nós já vamos marcar previamente que nós vamos voltar a falar sobre leucemia, doutora, que eu acho que é um tema bem interessante. Eu já recebi e-mail pedindo, né, porque tem muita dúvida relacionada ao assunto, né, então já fica aí combinado. Não, com certeza. Muito obrigada. Agradeço. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui, mais uma vez com o look da Juliana Modas, com oferecimento da Renata Calçados, da Delicato Acessórios e da Vivi Tipo Filho Estúdio de Beleza. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até o próximo programa.